ultimul secol al între România a fost reținată de un apostol, de Sfântul Andrei. Apoi tot timpul martirează la caracterizat și asta este averea noastră cea mai Ela é feliz. Exato, exato. Não, é nesse sentido que eu acho que é um nome predestinado, porque não só é feliz, como procura transmitir essa felicidade na sua obra. E é uma obra que exprime, de facto, é um hino à vida. Ainda que tenha toda esta... Într-o joi de dimineață, zi scurtării lui din viață, Brâncoveanu se scula, fața blândă e spăla, barba albă șchietăna, la icoane se închina, pe fereastră el căta și amar se spăimânta. Boa tarde a todos. Fazer a visita em português. É uma grande honra, como sempre, estar aqui no Instituto Cultural Romeno. É uma tarefa difícil, de facto. Eu, quando aceitei esta tarefa, pensei que ia falar sobre a cerâmica de Silvia Errado. E quando vi a exposição, fiquei surpreendido porque é a pintura dela que está aqui exposta. E de facto a pintura é diferente daquilo que era a cerâmica, mas de alguma forma a cerâmica já traduz, ou por outra, por aqui podemos já ver um pouco daquilo que era a própria cerâmica de Silvia Errado. Achei interessante, eu gosto sempre de ver a predestinação dos nomes e já, tal como Laura Covacci, tentei saber o significado do nome, do apelido Covacci. No caso de Rado, fui ver o significado do nome e cheguei à conclusão que Rado significa feliz. É um nome mais adaptado a um homem, seria Rada adaptado a uma mulher, mas acho que é um nome... I agree what you said. I agree what you said. Ela é feliz. Exato, exato. Não, é nesse sentido que eu acho que é um nome predestinado, porque não só é feliz, como procura transmitir essa felicidade na sua obra. E é uma obra que exprime, de facto, é um hino à vida. Ainda que tenha todo este véu da religião e de Deus, de facto ela acaba sempre por ser um hino à vida em tudo aquilo que nós vamos vendo. Temos aqui expostas uma série de peças que são expressões de um mesmo espaço. No fundo é um pouco como Cézanne, que desenhava sempre o mesmo objeto, adaptando-o a cada momento, ao seu próprio espírito, para cada altura da sua vida, e é um pouco isso que nós vemos nesta mesma paisagem marítima, com vários cambiantes, com momentos inacabados, exatamente porque o momento passou, não houve tempo de o exprimir, de o plasmar no próprio desenho, e portanto fica assim e passamos para outro momento. Portanto vamos vendo a passagem do tempo e a própria passagem, a própria visão da artista. Somos logo recebidos neste jardim com anjos por aquela peça que é uma representação de um serafim, como ela própria falou, um serafim vermelho. Aliás, o vermelho é uma cor que está presente em quase toda a obra e tem um pouco a ver com essa ideia da vitalidade e essa ideia de vida e de vibração. E este serafim tem uma cabeça que lembra muito a cerâmica que eu tive acesso de Silvia Errado, uma cerâmica muito ligada a uma cultura helénica, uma cultura grega. Podemos ver nesta imagem quase uma Córé da antiga Grécia e ao mesmo tempo tem a ver com imagens que a artista fez da sua própria mãe, Teodósia. Portanto, há peças cerâmicas que representam exatamente esta figura, essa figura da própria mãe, que também um nome curioso, Teodósia significa dádiva de Deus e, portanto, há essa ligação ao passado, à mulher, que acaba por estar presente nestes serafins que reproduzem essa própria imagem. Portanto, somos recebidos neste jardim, somos abençoados no momento em que entramos neste jardim e podemos ir percorrendo e vendo um pouco a própria apresentação que a artista faz. Ela tem aqui o seu autorretrato, o autorretrato que apresenta as suas próprias obras e que ela usa de uma forma, como tivemos a oportunidade de conversar, ela usa de uma forma política, no sentido de afirmação. Este autorretrato faz parte de uma série que a artista fez para uma exposição
num momento em que nas exposições deveria estar presente a expressão do poder político na Roménia. E ela decidiu ir contra essa expressão e decidiu fazer uma parede com autorretratos para mostrar a sua própria presença, a sua própria afirmação. E este autorretrato acaba por ser uma reminiscência dessa afirmação que acaba por atravessar um pouco toda a exposição. E, portanto, a própria artista, tal como falou, faz aqui a apresentação das suas obras e vai exprimir um dos seus aspectos mais importantes. No mundo em desagregação, como ela própria considera, que vivemos um tempo em que toda a civilização está em convulsão, ela acha que é na família, é na própria imagem, naquilo que é o conceito base da Igreja, que é a família, que se encontra essa salvação. No momento exatamente em que a sociedade ocidental se fragmenta em termos de conceito de família, ela tem esta série, que já é parte de uma exposição grande que fez, em que celebra famílias, pais, mães, filhos que vão estando aqui expostos, e são famílias que têm, mais uma vez, vibrações diferentes. Uma família grande tem um fundo vermelho, mais uma vez, um fundo vibrante, um fundo de força, e, portanto, há quase que um significado. Uma mãe com um bebê acaba por estar, como esperaríamos no caso de Picasso, no período rosa, portanto é a única peça numa atmosfera de carinho, de mais proximidade, mais maternal em toda a composição. A partir do momento em que temos famílias mais pequenas, acabam por ser as cores mais frias, menos vibrantes, como todas estas, que traduzem exatamente esse conceito que acabamos por encontrar aqui. Portanto, há este confronto, e este confronto é muito interessante também porque falávamos sobre isso hoje de manhã, este confronto de família que, de alguma forma, esta família, este tipo de família, estas famílias que se criam agora, são famílias, na ótica da artista, famílias que combatem a inércia da civilização tal como a conhecemos. E ela usa aqui este conceito de família nesse sentido mais combativo. Tal como já tivemos a oportunidade de ouvir por parte da tradução de Marinella, temos um santo importante da Roménia que foi martirizado com os seus 4 filhos. Portanto, a família foi toda sacrificada em prol de não perder a fé cristã. E mesmo quando, foi-me contado, o filho mais novo, Matei, ia ser martirizado e teve medo, o próprio pai disse para ele ter coragem, porque aquilo que lhe esperava, aquilo que o esperava, era melhor do que a própria vida que ele vivia aqui. Portanto, é dentro deste exemplo cristão do passado, um cristianismo arcaico, que se constrói este novo cristianismo, esta ortodoxia cristã que Silvia Rado tenta exprimir. O aspecto político também é traduzido aqui nesta obra, que tem um peso muito marcante da história atual e o confronto entre os mártires, como ela própria referiu, entre os mártires do passado e os mártires da atualidade. Temos os 4 mártires mais antigos da Roménia, os 4 mártires clássicos, e através de um poema que ali é referido, Cristo exorta os mártires de um campo de trabalhos na Roménia a levantarem-se e a procurarem a bem-aventurança. Portanto, no fundo, é uma exaltação daqueles que morreram no período comunista, acabaram por ser mártires da sua própria fé e que ela associa aos mártires do antigo Império Romano. Portanto, compara essa tentativa de calar a busca de Deus nos 2 momentos, portanto, essa aproximação entre 2 tempos. Por outro lado, em relação às peças de metal que aqui estão, como podemos perceber, são muito próximas de ícones e que nascem de um trabalho que a artista faz, transferindo essas imagens, esses ícones, para metal. Portanto, são baixos relevos em metal, mas que a artista, o primeiro que concebeu, e mais uma vez falámos sobre a ideia do acaso e da mão de Deus na obra, o primeiro que concebeu fê-lo em gesso, fez a composição em gesso
e passou para um artífice, transferiu-lo para metal. Portanto, para fazer o processo da transferência de metal do gesso para o metal. E um animal, um cão, partiu a peça e acabou por ter que se refazer uma nova peça. E essa peça foi feita em cera. Ela acabou por conceber uma peça em cera para estar mais durável, e a vantagem da cera é que permite toda um detalhe que o gesso não conseguia passar. Portanto, foi usar um método mais antigo de fazer as suas peças, e esse acidente acaba por ser quase, como ela própria disse, a mão de Deus que faz este trabalho. E a partir daqui temos também uma celebração de um dos mais importantes pintores, talvez o mais importante pintor russo de ícone, que é Andrei Rublev. Que criou este conceito da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que são os três arcanjos juntos, e não o conceito cristão que nós temos da Santíssima Trindade. E é exatamente esse conceito que nós vamos vendo passar aqui e que somos recebidos neste espaço. E somos então recebidos aqui pela Santíssima Trindade com as suas imagens, o batismo como instrumento de purificação, a água do batismo como instrumento de purificação, reproduzida nas asas dos serafins, e a Anunciação, que acaba por ser o testemunho daquilo que é a própria experiência, a própria vivência da artista. E, portanto, nestas flores, que a senhora embaixadora também diz ser um dos aspectos que mais aprecia na artista, sentimos essa raiz, quer grega, quer bizantina. As peças passaram de uma feição grega à medida que a artista foi tendo mais esta aproximação à cultura ortodoxa, mais para uma estética bizantina, e nós sentimos nestas flores um pouco o trabalho dos mosaicos bizantinos, de todo o trabalho de mosaico que está associado à cultura bizantina, portanto, a toda essa cultura do Próximo Oriente. E, portanto, as flores celebram, mais uma vez, essa ideia da vida. E aqui a exposição termina com um mural que, mais uma vez, é sempre esta oscilação da artista entre a ideia daquele que é comum, do homem comum, que face a situações incomuns se torna ele próprio incomum. E, portanto, temos este mural com uma série de figuras, na maioria dos casos são padres que no século XX, em pleno período de comunismo, foram presos e foram martirizados de várias formas no mundo romeno para defender a fé cristã. Uma das figuras mais associadas à própria artista é exatamente o padre Sofiane, sim, que é o confessor e, de alguma forma, foi o emissário, como ela própria diz, que a trouxe para o mundo católico, para o mundo da Igreja Ortodoxa. E, portanto, de facto, percebemos uma diferença na forma como ele é representado aqui. E, naquele caso, vemos até pelo próprio tratamento que não são figuras de padres, portanto, há mesmo uma diferença naquelas duas figuras. São dois militares que também lutaram por esta defesa de um mundo diferente do mundo comunista. Devo dizer que também tive a oportunidade de falar com a artista, que, quando vi estas obras, a primeira memória que me surgiu foi a das pinturas das múmias copta, que, quando nós vemos as imagens nas múmias copta, a primeira coisa que sobressai são os olhos. Os olhos que, como sabem, as múmias copta, os retratos eram pintados em vida para depois serem colocados nas múmias. E aquela acentuação dos olhos no mundo copta é exatamente no sentido, os olhos como espelho da alma, como reflexo daquilo que esperam encontrar no outro mundo, e acaba por ser um pouco isso que nós sentimos nestas figuras. Estas figuras, através do seu olhar, mostram-nos aquilo que é a promessa de uma outra vida pela qual elas próprias lutaram, martirizando-se por essa fé. E é esse o testemunho que a artista procura dar. Procura dar
a ideia de que temos que lutar, temos que ter uma atitude ativa na defesa daquilo que acreditamos que são os valores principais e fundamentais da vida e, dessa forma, celebrar aquilo que é a própria criação de Deus. E, por isso, temos aqui a exposição nesse sentido, porque, como ela também diz, os anjos estão entre nós e, portanto, ela materializou alguns desses anjos, os outros percorrem o nosso caminho e temos que estar disponíveis para os encontrar. Acho que é tudo. Obrigado. Agradeço pela apresentação. Obrigada. Como se diz obrigado em romeno? Mulțumesc. Mulțumesc.